aí pessoal, o programa universitário da Santa Cecília TV está começando, então larga o celular e se liga aqui. Veja agora o que rolou na jornada de educação do curso de pedagogia aqui da Unisanta. Eu vou, pra casa agora eu vou, Paratimbum, eu vou. Alguns filmes ficam salvos para sempre em nossa memória. Você deve esquecer, isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Assim como alguma cena brincando com o que mais gostava. Na casa da vó, lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Pode parecer que não, mas mesmo durante as horas de lazer, estamos adquirindo novos conhecimentos. Valendo! Cabra cega! Já sei, é o Dudu! E foram temas voltados a brincadeiras que se tornaram foco na jornada de pedagogia. A última noite contou com os palestrantes, a professora Dilson Nascimento Gomes e com a professora Jusilene Silva Lins. A Dilson falou sobre o cinema inserido na educação da criança. Inclusive, passou um trecho do curta-metragem Ferdinando o Touro, lançado pela primeira vez em 1938 pelo Walt Disney. Nossa sociedade está muito conectada com a questão da imagem, e aí você passa a perceber que dentro das imagens, dentro do cinema, você tem muitos elementos que representam a realidade ou que forjam uma realidade. Então isso para a sala de aula é bastante positivo, porque as pessoas se conectam de uma maneira muito rápida. A professora Jusilene Silva Lins conversou sobre a importância da brincadeira no desenvolvimento das habilidades e competências na educação infantil e propôs aos alunos uma brincadeira que trabalha lateralidade, coordenação motora e memória. Com a brincadeira a gente consegue trabalhar conflitos, a criança ela consegue perceber quem é, consegue perceber o outro, e se a gente não tem isso, se nós não conseguimos estabelecer essa prática na rotina da criança e nem tampouco na escola, a criança ela não consegue trabalhar esses percalços e ela vai ser um adulto que não consegue resolver esses aspectos que têm que ser fundamentados na infância. O mundo profissional exige uma série de habilidades e competências. E eles puderam ver em outros profissionais, muitos deles formados aqui na própria universidade e que hoje já estão muito bem colocados no mercado de trabalho, essas potencialidades e o quanto é importante essa formação aqui dentro da universidade. Você sabe qual é a relação entre a depressão e o transtorno bipolar? Não? Então confira agora a entrevista com a psicóloga Silvia Calogeiras. Tem muito caso de suicídio infantil e infanto-juvenil, né? Então a gente sabe que qual é a melhor coisa? Atenção, estar atento. Tudo bem que você pode ter uma vida atribulada, você pode ter muito trabalho, mas não deixa de olhar para o seu filho, de sentir o cheiro, de saber como é que ele está, de procurar saber se ele está feliz. Então assim, são situações que a gente tem que estar sempre muito atento, porque existe sim uma relação muito direta. Aliado a isso a gente tem a mídia, a gente tem as redes sociais, o próprio WhatsApp, então assim, muitas coisas que acabam contribuindo e a gente acaba não tendo controle sobre o que essas crianças, esses jovens estão expostos, né? Embora o suicídio vá até a terceira idade, que a gente também tem caso, né, na terceira idade de suicídio por uma condição clínica, por uma sensação muito desgastante de sentir que não está sendo útil, de que a vida mudou muito, mas ele é presente em todas as fases da vida. A gente hoje vive um momento que assim, as gerações atuais, elas estão muito fragilizadas, justamente por essa baixa possibilidade de serem frustradas, né? Então, os pais trabalham, aí quando os pais estão em casa, o que eles fazem? Eles deixam mais coisas pela própria culpa de não estarem presentes por mais tempo.
todas essas situações juntas vão criando seres mais fragilizados. Por exemplo, na minha época, o único contato era a gente bater papo, sentar, tocar violão. Hoje em dia é por trás de uma tela. Então, a gente vê, por exemplo, muitos jovens que têm muita dificuldade no relacionamento presencial. Né? Não sabe fazer, fala muito bem na telinha, nos textos, mas na hora do vamos ver é mais difícil. Então, todas essas situações juntas ajuda a formar pessoas muito menos resilientes. Então você não tem aquela facilidade de lidar com as situações difíceis. Por quê? Porque você já tem tudo pronto, você é muito protegido, você não experimenta um monte de coisas e isso faz com que desenvolvamos pessoas menos prontas para a vida. A gente tem que estar atento para entender o quanto é importante as experiências, que a gente não pode poupá-los de todas as experiências. Eu acho muito engraçado quando tem o falecimento de um avô, de um tio, de alguma pessoa da família, por exemplo, não se leva as crianças, porque velório não é lugar de criança. Eu fico pensando, como é isso, né? Porque você afasta dessas situações que são super importantes. Se é uma pessoa importante para a criança, é importante ela viver aquele momento do luto. É importante ela elaborar aquela dor que ela vai sentir, que a gente vai sentir a vida inteira. É importante quando o bichinho de estimação morre, né? Então são situações que a gente vai ajudando a preparar essa criança e não o contrário, e não protegendo de tudo. Hoje eu vejo que muitas vezes os pais vivem um problema grande e muitas vezes a criança nem sabe desse problema. Por esse estar poupando, achando que se está protegendo, a gente não está protegendo. A gente está criando, infelizmente, pessoas muito menos preparadas para a vida. A finalidade, a missão da Abrata é acolher tanto os portadores quanto os familiares e amigos. Por quê? Porque você entende o diagnóstico, você consegue ajudar a pessoa a perceber que aquilo não é um problema dela, mas pode ser um problema do transtorno. Você ajuda essa pessoa a dividir experiências, porque assim, uma coisa é eu saber que eu sou bipolar, outra coisa é eu saber que você é bipolar, mas te ver estabilizada. Isso me dá um ânimo muito grande, porque até então, principalmente no caso do bipolar, é muito estigmatizado. E você ver que as pessoas podem conviver bem com isso é uma grande ajuda, e isso é uma troca de experiências. Então, por exemplo, os grupos de portadores, todas as pessoas são portadores, inclusive os facilitadores. Os grupos que ajudam os familiares, todos são familiares, inclusive os facilitadores. E essa troca vai fazendo com que a pessoa aprenda a entender a importância do tratamento, aumente a adesão ao tratamento correto e dê aquela sensação de acolhimento, de pertencimento que faz tanto bem em todo esse processo. Bom, o Espaço Unisanta de hoje chegou ao fim. Esperamos que você tenha gostado. Até amanhã!